Pessoal, vamos começar, mas podem continuar mandando as perguntas e elas encaminham para mim aqui na frente, tá? Vou começar com algumas que já tinham chegado. E começar aqui com o professor Kripa. O senhor, né, detalhou bastante aí os efeitos dos canabinoides específicos, o THC, né, o canabidiol. Qual que é a concentração dessas substâncias na planta mesmo, na maconha? E chegou uma pergunta aqui, se é possível você, com uma dosagem X ou Y, ter os mesmos efeitos do medicamento usando a planta, fumando a planta. Existe algum estudo que mostra resultados clínicos também com a maconha in natura ou só com os produtos isolados? Bom, saiu um estudo agora em 2016 mostrando a evolução da concentração nos Estados Unidos com... Acho que não... Voltou, agora voltou. Deu agora? Deu. Vocês estão escutando? Tá. Então tá. Bom, saiu um estudo bem importante agora em 2016 mostrando a evolução da concentração dos diferentes canabinoides nos Estados Unidos. É um estudo com mais de 20 mil amostras obtidas. E o que esse estudo mostra é um dado importante e preocupante em termos de saúde pública, porque mostra que, por exemplo, na década de 90, não estou falando do pessoal hippie, década de 70, década de 90, a porcentagem de THC na maconha vendida nas ruas, de apreensões nos Estados Unidos, era em torno de 3%. O canabidiol era aproximadamente 1%. Vocês lembram que eu falei que o canabidiol parece que tem um efeito protetor, né, de uma certa forma. Bom, nesse estudo, pegando os dados de 2002 e 2012, em 2002 o THC era em torno de 6%. Em 2012, ou seja, em 10 anos, aumentou para 12%. E o canabidiol, que lá no passado era em torno de 1%, ficou em torno de 0,3% a 0,1%. Entre 2010 e 2014, a razão entre THC e canabidiol, ou seja, em 4 anos, passou de 20% para 60% a 80%. Então vocês vejam que a maconha nos Estados Unidos cada vez mais tem mais THC, que causa mais dependência, tem menos canabidiol, que teoricamente protegeria os efeitos indesejáveis da maconha. Isso causa, obviamente, preocupação. Lembrando que aqueles estudos todos que mostram os impactos a longo prazo do consumo da maconha, no funcionamento cerebral, na cognição, na performance motora, sobre o desenvolvimento de outros transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, por exemplo, foram feitos na fase dos 20%, não na fase de agora de 80%. Ou seja, o impacto disso mais para frente a gente não sabe. Provavelmente vai ter um impacto maior. Posso só interromper, talvez complementando, tipo assim, que tem estudos que mostram, né, que o skunk, né, que é a maconha mais poderosa que tem 20, 25% de THC, é a que mais produz psicose, né? Os estudos ingleses mostram exatamente isso. Então, por isso que essa mudança, né, da concentração da maconha vai estar tendo já um impacto do ponto de vista de saúde pública. É isso que a gente tem que, como médicos e como um debate médico, a gente tem que salientar esse aspecto. Bom, a segunda pergunta, ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para eu responder. Você quer que eu faça mais adiante? Deixa eu talvez trazer uma outra pergunta aqui que é uma pergunta que está sendo feita de diferentes maneiras por várias pessoas. Doutor Laranjeira, você pode falar também, claro que... quer dizer, se olhar a tendência nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, Canadá, Europa, tem sido de legalizar o uso medicinal da maconha, né?
é permitido de diferentes formas. Alguns lugares você precisa ir para uma clínica e fumar na clínica, em outros você pode comprar, levar para casa e fumar em casa. Então, por que aqui no Brasil seria diferente? Quer dizer, a gente não está indo contra a tendência dos países desenvolvidos em não permitir esse uso da maconha in natura? A gente tem que entender que o uso medicinal da maconha nos Estados Unidos foi uma estratégia financiada pelo financista George Soros de tornar a maconha mais aceita. Porque uma coisa é o que o Kripa falou, de você usar o princípio da maconha, quer seja o canabidiol, o THC, colocar num comprimido e dar para a pessoa que está doente. Isso a medicina sempre fez isso. Fizemos isso com os opiáceos. Hoje em dia você usa opiáceos derivados do ópio, da morfina e tudo mais. Você usa o álcool como esterilizante. Você usa vários tipos de medicações, substâncias que a medicina aproveita. Mas a gente tem que distinguir. Uma coisa é o uso terapêutico, como o Kripa está falando, que a Anvisa tem que ver. A maconha ela não é uma substância diferente da aspirina. Ela tem que passar por uma série de testes para ver se está funcionando. E é isso que vários grupos científicos estão fazendo. Ninguém pode se opor a isso, ao uso medicinal de algum componente que faça bem para alguma pessoa. Essa medicina faz o tempo todo, sempre fez. Outra coisa foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que esse tipo de maconha medicinal, do jeito que é, você chega lá sem nenhum tipo de sintoma e você compra. Foi um jeito de fazer uma legalização abrandada nos Estados Unidos. Isso eu sou contra aqui no Brasil. Você vai vender na farmácia maconha para a pessoa fumar maconha e falar que isso tem um efeito terapêutico? Eu não vejo, eu não sei onde é que estão as evidências do ponto de vista de saúde de que fumar maconha tem um efeito terapêutico. Eu acredito que alguns componentes da maconha podem fazer. Então não estamos atrás de nada. Estamos fazendo as coisas eventualmente baseado em pesquisa e tomara que façamos mais pesquisas para poder mostrar que existem efeitos benéficos da maconha, que o uso da maconha não nos garante que esses efeitos benéficos existem. Eu fico do outro lado da quadra, em que só vejo as pessoas tendo as suas vidas destruídas ou pouco eficientes por causa do efeito do fumar maconha, que é completamente diferente se, eventualmente, a pessoa possa se beneficiar com algum dos componentes da maconha. Né? Tá. Deixa eu só engatar uma pergunta, tem tudo a ver com o que o senhor acabou de falar, que veio aqui pelas redes sociais. Se a visão do senhor com relação à maconha não estaria enviesada no sentido de o senhor ter muito contato com os casos negativos, né, de pessoas que foram prejudicadas pela maconha e contrastando com essa percepção na sociedade de que a maioria das pessoas usam maconha sem sofrer esses efeitos negativos, né? Como é que o senhor balança? Não, é lógico que como médico você vai ver os casos que não dão certo, né? E é um número significativo, né? Porque, como eu falei, 50% das pessoas que vão para tratamento para dependência química nos Estados Unidos, e os Estados Unidos trata 2,5 milhões de pessoas todos os anos por dependência química. 2,5 milhões a 3 milhões. É o país onde mais se trata de dependência química. Metade das pessoas que vão para tratamento vão por causa da maconha. Então não é só uma opinião de um médico isolado que você pode desqualificar a impressão de qualquer médico que possa dar uma experiência do seu consultório. Mas as evidências mostram que existe uma parte substancial de pessoas que buscam tratamento devido ao uso da maconha. Além disso, né, se você fizer uma pergunta, não na Vila Madalena, né, para as pessoas que frequentam a Vila Madalena, mas se fizer uma pergunta para as pessoas nas suas casas, as famílias são contra a legalização da maconha. Então não é só uma posição minha. 90%, 80% dos familiares é só fazer pesquisa e bater de porta em porta. Se for realmente, jocosamente, se você for na Vila Madalena e fizer uma pesquisa lá, vai ser diferente do que é você fazendo uma pesquisa domiciliar, como nós fizemos. A Folha de São Paulo mesmo, que é favorável à legalização da maconha, fez isso e mostrou grosseiramente os mesmos dados. Então não é só uma opinião isolada, é uma composição. Né? Repito isso, a mídia quer nos fazer achar que todo mundo é favorável à legalização da maconha, o que não é verdade. Isso não é verdade. Né? Tem algumas perguntas aqui também, pedindo para detalhar um pouco mais quais são as aplicações que estão, vamos dizer, mais próximas, aí, novos usos terapêuticos dos canabinoides
O que a gente pode esperar aí para os próximos anos que é mais promissor? Bom, o THC ele já é usado, e também seu derivado sintético, já é usado nos Estados Unidos para casos especialmente de câncer, pessoas com vômitos incoercíveis devido à quimioterapia. Obviamente que na dose que o médico sabe qual que ele está prescrevendo, e o paciente sabe a dose que ele está recebendo. Então, isso é prescrito nos Estados Unidos. Qualquer clínica oncológica nos Estados Unidos não deixa de prescrever o THC e seu derivado sintético, a nabilona também. Além disso, o maior canabinoide utilizado é fora esse, o Sativex, que é uma mistura entre o THC e o canabidiol, usado em mais do que 40 países. Agora, em janeiro, parece que foi aprovado aqui, como você mencionou, aqui no Brasil. Ele é utilizado para espasmos e dores na esclerose múltipla e tem sua eficácia. Em termos de promissor, eu diria que agora já existe um composto chamado Epidiolex, que essa mesma empresa que desenvolveu o Sativex já fez um estudo com mais de 400 crianças nos Estados Unidos com 2 tipos de epilepsia gravíssimas, a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. Das nossas pesquisas, as maiores evidências do canabidiol, especialmente, são para ansiedade. Mas a gente vê, e o nosso grupo tem os principais estudos em humanos nesse sentido, uma eficácia muito importante para transtorno, para a doença de Parkinson. E temos relatos incríveis com autismo. E é algo que a gente está planejando um ensaio clínico, além de outros vários ensaios para a doença de Parkinson, para a epilepsia, para ansiedade no transtorno bipolar, para depressão e para transtorno obsessivo compulsivo, que já está no meio do ensaio clínico. Ou seja, a gente está pesquisando em vários aspectos. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara: não basta a gente imaginar que tem um efeito. A gente precisa pesquisar, comprovar, e depois tem que ser reproduzido por outros grupos. Por quê? Porque a gente precisa saber qual o grau de eficiência, o grau de interação com outras medicações, se há efeitos colaterais, qual o efeito em determinadas populações, qual a faixa terapêutica de dose. O canabidiol ele não é simples a questão de dose, depois eu posso explicar com mais calma. Ou seja, isso é fundamental, como ocorre em qualquer medicamento. Por exemplo, a talidomida é um exemplo de um desastre que ocorreu. Era uma medicação fantástica para vômitos na gravidez, e temos gerações de pessoas que tiveram efeitos adversos disso. O canabidiol parece uma substância muito mais segura, mas a gente precisa saber entender isso. E para isso que a gente precisa desses estudos, esses ensaios clínicos que são tão necessários. E tem uma pergunta aqui também sobre o THC, se ele, usado terapeuticamente, pode também causar dependência. Sim, ele pode causar dependência. Parece que, combinado com uma pequena quantidade do canabidiol, ele tem uma tendência a ter menos efeitos adversos, mas o THC ele tem uma indicação. O THC, não a maconha em si, mas o THC, depois a gente pode falar até sobre a maconha, eu tenho uma opinião sobre isso, mas o THC ele pode causar vários efeitos colaterais. Isso está prescrito em bula nos Estados Unidos, e a dose, por isso que a dose, a gente precisa saber qual dose que o paciente está tomando. Senão ele pode ter um surto psicótico, ele pode ter um efeito adverso, uma crise de pânico, e a gente pode eventualmente reduzir a dose, pode tentar tatear a dose, como é feito com qualquer medicamento. Legal. Várias perguntas aqui a respeito também da questão da individualidade, né, vamos dizer, do direito da pessoa de escolher, de usar ou não usar, e fazendo uma comparação com o cigarro e com o álcool. O álcool também, dependendo do quanto você usa, ele pode ser uma coisa muito ruim ou pode ser uma coisa, às vezes, até boa, né? Tem toda essa discussão com relação ao vinho, uma dose diária, se pode fazer bem para o coração ou não. A maconha pode ter uma dosagem segura, vamos dizer, um uso
recreativo no sentido literal, só de vez em quando, o cara chega, equivalente a você tomar uma taça de vinho à noite, isso é viável? Eu só queria falar assim, que às vezes você começa a fazer uma coisa, né, por exemplo, no opiáceo, nos Estados Unidos, mais de 100 pessoas por dia morrem por overdose de opiáceo nos Estados Unidos. Começou com uma epidemia de opiáceo prescrito pelos médicos, e um dos maiores problemas que tem hoje os Estados Unidos é mais de 30 mil mortes por overdose nos Estados Unidos devido aos opiáceos sintéticos, né? Então, às vezes, o perfil de problemas que uma droga possa causar, ele vai mudando ao longo do tempo e dependendo da dose. Então, você não é um bom exemplo de as drogas que mais produziram dano social foram as drogas lícitas, no caso o álcool e a maconha. Como eu falei, o álcool e o cigarro. O cigarro, com certeza, eu falei, em termos de mortalidade, nenhuma droga vai chegar nem perto da mortalidade do cigarro. O álcool, em termos de dano biológico, ele corresponde a 4 a 5% de todas a comorbidade que acontece no mundo todo. Então, coincidentemente, as duas drogas de mais fácil acesso, ou as duas drogas lícitas, são as que mais produzem danos sociais. Então, a grande questão do ponto de vista de saúde pública é por que você vai querer uma terceira ou quarta droga lícita, porque a gente sabe o que acontece com as drogas lícitas. Então, esse é o argumento que, do ponto de vista puramente de saúde pública, é indefensável a gente apoiar a legalização de mais drogas. Porque sempre que isso aconteceu, e temos aí as drogas lícitas para nos falar, há um aumento de consumo, e sempre que há um aumento de consumo, há um aumento de problemas com aquela droga. Por isso que eu falei o exemplo do Denver, no Colorado. Dobrou o número de usuários de maconha em Denver, no Colorado, para aumentar o número de problemas. Simples como isso. Aqui no Brasil, já está acontecendo isso. Independente da minha vontade, a maconha já está uma droga semi-legalizada, né? O que nós vamos ver, e que a medicina vai ter que mostrar, é qual é o custo do ponto de vista de saúde pública para essa geração que está consumindo mais precocemente e mais regularmente maconha. Isso já está acontecendo, não é? Não vai ser uma mudança legislativa que vai produzir isso. Nós temos 3 milhões de usuários de maconha, um pouco mais, no Brasil. Professor. Bom, em relação à liberdade individual, eu tenho um economista que eu gosto muito, 2 economistas, posso citar, 3 talvez, o Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, em que ele defende plenamente que nada o Estado possa interferir na escolha individual. Nada, absolutamente nada. E ele, como economista, ele sabe que quanto aumenta a demanda, aumenta o consumo. Eu me preocupo, também outro economista incrível chamado Thomas Sowell, ele também defende o mesmo aspecto, mas essas pessoas, elas reconhecem os efeitos danosos da maconha e das drogas. No debate, muitas vezes, a pessoa opta pelo direito individual, mas nega ou minimiza os efeitos da maconha. Hoje, se vocês forem, tem uma base de dados que é utilizada cientificamente, qualquer um de vocês podem ter acesso, é pubmed.com, vocês vão abrir lá, vocês colocarem as palavras marihuana or cannabis, vão vir mais de 25 mil trabalhos, contando todos os danos que a maconha causa. Se vocês forem no Google e colocarem maconha, só maconha, não estou falando maconha, cannabis, blá, blá, vão vir 25 milhões. E as primeiras coisas tem lá, como cozinhando com maconha, sei lá, como produzir maconha em casa, maconha não faz mal, uma série de aspectos. Então, eu acho que o debate ele tem que passar por uma comunicação sincera, clara. E quem sabe, quando nós tivermos nesse país acesso a tratamento adequado, pobre especialmente, se tiver dependência, a chance de ele ter um tratamento adequado
para dependência de maconha, de outras drogas, é terrível, realmente não é fácil. Então, quem sabe, algum dia a gente chegue nesse ponto. Agora, quem vem e fala, não faz mal, isso aí é uma hipocrisia, nós, como cientistas, a gente sabe que não é bem assim. E eu não vou interromper ninguém, mas fui interrompido. E o álcool, nós precisamos ter campanhas mais incisivas, eu defendo isso claramente, em relação ao álcool, como foi feito com o tabaco. Porque o lobby do álcool, ele permitiu campanhas com mulheres seminuas, usando até, às vezes, bonequinhos de animação voltado para o público adolescente. Quanto mais cedo a pessoa começar a usar qualquer droga, qualquer uma, maior a chance de dano e maior a chance de causar dependência. A gente deveria estar discutindo isso agora. Só para interromper, tentando comentar, por exemplo, rapidinho, quer dizer, o país, por exemplo, só para falar que todos os países estão legalizando, eu falei que a Suécia e o Japão passam longe no debate de legalização. Principalmente na Suécia, o debate é que a próxima geração de suecos, ninguém vai consumir drogas. Para nós pode parecer um absurdo, mas é um consenso no Congresso sueco de fazer campanhas preventivas fortes, né, em toda a população jovem sueca e fornecer tratamento das mais diferentes formas para que as pessoas não consumam drogas e que uma certa intolerância ao mercado aberto de drogas como a gente tem no Brasil. Nós temos aqui a Cracolândia, que é uma experiência de legalização, e que alguém não foi lá, eu acho que eu convido as pessoas a ver deixa ele terminar, ao vivo e a cores, uma experiência de legalização. Ninguém na Cracolândia é preso por consumir crack. É só lá. Então, essa é a experiência de legalização que a sociedade brasileira queira isso, é só ir lá e ver, e aprovar e passar no Congresso. Pessoal, eu sei que tem muita pergunta ainda, muito obrigado por todos que vocês enviaram perguntas. A gente tem um tempo, infelizmente, que está esgotado. Agradeço novamente a presença de vocês, agradeço ao professor Kripa, ao professor Ronaldo. Eu sei que tem muita polêmica, muitas perguntas que eu gostaria que fossem feitas. A gente tenta abordar isso no próximo evento. O USP Talks acontece toda a última quarta-feira do mês, então eu convido vocês a acompanharem as nossas páginas nas redes sociais e teremos mais temas polêmicos aí para os próximos meses. Tá, obrigado, pessoal. Obrigado, professor.